Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje a gente vai entender algumas dinâmicas aqui essenciais aí para que a gente tome boas atitudes, né? Esse mapa da ignorância, ele simboliza aquilo que você vai precisar entender sobre a vida para começar a arriscar. Existem certos tipos de coisas que nós somos ignorantes. Aí, se você for investigar a etimologia da palavra ignorante, é alguém que não conhece algo. Então, a gente tem muito daquele ditado, né? Tipo, você está apresentando um conhecimento para a pessoa e às vezes a pessoa fala assim, isso daí é impossível. Só que dentro do imaginário daquela pessoa aquilo é impossível porque ela é ignorante em relação àquele conteúdo. Então, é impossível, você fala para a pessoa, eu consegui viajar da minha cidade até Goiânia em 1 hora. Aí ela fala, é impossível. Mas se ela não sabe que carro que você usou, ela não sabe, né, o quão bom motorista você é, então ela é ignorante sobre diversas coisas em relação a você e em relação à situação. Para que ela pense melhor, você precisa dar argumentos e repertório, experiência para aquela pessoa investigar e falar assim, realmente isso daqui é possível. E ela precisa fazer um contraste com outras possibilidades também, para ver se aquilo dali é realmente uma verdade ou não. Então, o mapa da ignorância, ele começa com você entendendo quais são suas ignorâncias. O que é aquilo que você olha e fala assim, cara, eu não sei se isso daqui é uma verdade ou não. Muitas pessoas acreditam, olha aqui esse exemplo, muitas pessoas acreditam que elas podem ser bem-sucedidas só com diploma de faculdade. E aí elas saem do itinerário onde elas passam pelo ensino médio e depois vão para a faculdade, né? E aí vai lá, conclui a faculdade, pega o diploma e vê que não é bem assim, que ela precisa de certas experiências para conseguir ter uma profissão de sucesso, né? Então aqui, poderia citar aqui, então a pessoa ela tem ignorância em relação ao ensino tradicional. Poderia colocar aqui, tem ignorância em relação tem em relação à abertura à vida, em ter filhos, né, e etc. Então a pessoa ela pode ter ignorância em relação à abertura à vida e pensar assim, filho é caro demais, filho é muito gasto, então eu vou gastar pra caramba, isso, aquilo, outro, né? Vai me dar diversos trabalhos, eu não tenho tempo agora, e isso, aquilo, outro. Aí a pessoa vai colocando diversos argumentos, né? Que às vezes é uma ignorância. Ela fala assim, cara, realmente, né? Não tem tantas desculpas assim, né? Só basta a pessoa confiar mais em Deus também. Então, a partir disso daqui, a gente pode observar algumas coisas, né? Como que uma pessoa ela pode traçar um mapa da ignorância e aprender a fazer boas escolhas. Se você não sabe no que você é ignorante, não tem como você fazer boas escolhas, né? Então aqui, eu sou ignorante sobre, sei lá, vamos colocar aí, teologia. Eu sou ignorante sobre economia.
economia mundial. Eu sou ignorante sobre diversas coisas, entendeu? Sobre outros idiomas, né? Então, quando eu vou selecionando isso daqui, eu descubro quais são as minhas áreas que me falta conhecimento, que me falta aprender, né? Depois de feito isso daqui, você precisa realmente entender, tá, beleza, eu sou ignorante nessas coisas aqui, né? Então eu não vou debater sobre essas coisas, eu vou procurar ter humildade, né? Aqui, ó, em assunto de economia mundial, pô. Tem pessoas que sabem muito mais do que eu sobre isso daqui, né? Teologia também, idiomas também. Tem pessoas que falam bastante idiomas, são poliglotas, etc. Tem pessoas que trabalham pelo digital e tem pessoas que trabalham pelo digital e têm uma boa remuneração. Então aqui, nesse tópico aqui, você já começa a entender, caralho, se tem pessoas que trabalham pelo digital e têm uma boa remuneração, por que eu não conseguiria? Aí você começa a se questionar. Ah, se tem pessoas que falam inglês e eu não falo, por que eu não conseguiria? Como eu posso falar outro idioma? Então você começa a fazer perguntas, entendeu? Que a pessoa ignorante, ela tem um ponto. Ela não sabe fazer as perguntas e não sabe acreditar também. Ela não sabe quebrar suas crenças. Em relação à economia mundial, todo mundo pensa que, porra, o Brasil tá fudido, né? Ah, o Brasil tá fudido. Só que, na verdade, cara, não é que tá fudido. É que as pessoas estão gastando dinheiro à torta e à direita, né? Estão criando dívidas, estão gastando como qualquer outro ano, né? Mesmo que aparentemente as coisas estejam ruins, né? Tá todo mundo colocando pânico, colocando medo. Na verdade, o Brasil não está tão fodido assim, entendeu? Pelo menos não agora. As pessoas podem até falar assim, eu tô sem dinheiro, mas será que tá mesmo? E eu tava na barbearia, eu tava conversando, eu só assim, né, observando e conversando, e eu pensei assim, caramba, o cara gasta R$ 600 num, num final de semana lá, né, num dia, bebendo, comendo e tal. Cara comum, trabalhador, deve ganhar ali em torno dos seus 3 a 4 mil, mais ou menos. E essa mesma pessoa que tá falando que tá tudo quebrado, né, que, pô, isso daqui tá difícil, etc. Mas ela gastou R$ 600, entendeu? Então, assim, não tá tão fodido assim, não tá tão... Porque para algumas coisas ela vai gastar, para outras não. E como e o Brasil é foda, né? É foda num ponto. As pessoas elas olham para essas coisas temporais, comida, bebida, aí elas olham para o ensino, para o conhecimento, para as coisas que vão expandir o imaginário delas e você vai receber uma luz, vai falar assim, caramba, realmente eu não entendi isso daqui, agora eu comecei a entender, eu comecei a trabalhar melhor, comecei a viver melhor. O mesmo acontece com aquela pessoa que nunca fez exercício. Ela começa a fazer, começa a ter uma constância, ela vê que aquilo ali é muito bom para ela. Não, nossa, caramba, isso daqui é bom. Ela saiu de uma ignorância, ela pensava que aquilo era uma perda de tempo, vou lá na academia só para suar, para gastar energia. Não, é uma perda de tempo. Aí ela vê que aquilo ali ajuda ela a cuidar melhor de seus filhos, a ter uma vida profissional melhor, a arrumar a sua postura, sua saúde, disposição. Então ela saiu de uma ignorância e foi para um limiar onde ela entende que aquilo ali é bom. Nesse ponto, tá as pessoas. As pessoas, às vezes, elas olham a notícia, elas ficam alarmadas, ficam preocupadas, e depois elas vai e gastam dinheiro. E vê que, tipo assim, só que conscientemente essas pessoas não vê que não tá tão fodido assim.
Tá tendo dinheiro, o dinheiro ainda tá girando, entendeu? Às vezes, porra, só falta de instalar os pés na realidade. Aí quando olha e fala assim, ah, caramba, é um conhecimento, né? É um conhecimento que vai iluminar a vida da pessoa, vai fazer ela ter melhores discernimentos e melhores condições no futuro. Como aquilo dali está em um limiar muito distante da visão dela, o que a pessoa vai preferir? A comida que está aqui numa certa distância, né? Acho que ó, uma certa distância aqui, ou é, o futuro profissional dela que está, sei lá, 5 anos, 10 anos de distância, entendeu? Dela e da família inteira dela, em uma boa condição financeira, etc. Então aqui a gente vive uma ignorância de realmente não entender sobre como que funciona as boas atitudes e como que, somadas as boas atitudes, no longo prazo, elas podem ser eficazes para nós, né? E aqui a gente poderia colocar outro ponto também, né? Teologia. Ah, não sei se entraria nesse ponto aqui, teologia ou não sei. Mas enfim, relativismo das religiões. Toda religião é boa, ou não é bem assim, né? Então, às vezes a pessoa pensa, ah, toda religião é boa, ou toda igreja, né, me aproxima, toda igreja me aproxima de Deus. Mas não é bem assim, né? A verdade é que não é bem assim. Toda igreja me aproxima de Deus? Será que é assim? Será que, sei lá, o Islã te aproxima de Deus? Será? Será que, sei lá, as religiões orientais te aproximam de Deus? Acho que não, né? Do Deus aqui que a gente fala é de Jesus Cristo, né? Então a gente tem que fazer essas perguntas. E descobrindo isso daqui, né? Toda igreja me aproxima de Deus. Cara, quando a pessoa fala isso daqui, ela está partindo de um pressuposto de ignorância. Basicamente, não é toda religião que aproxima a pessoa de Deus, né? Só que as pessoas deixaram de perceber essas nuances. Então, beleza. Em relação à abertura à vida, em ter filhos, né? A pessoa pode ter ignorância em pensar assim: ter filhos é sempre um argumento, uma objeção aí. Ter filhos é gasto demais. Ter filho é aquilo, é gasto demais, é despesa demais, só pensa no ponto material da coisa, né? O ensino tradicional, será que realmente ele será que esse ensino tradicional ele é eficiente até os dias de hoje? A gente tem que se perguntar isso também, né? E observando esse mapa de ignorância, você vai abrir possibilidades para entender aonde precisa ser melhorado. O brasileiro ele é muito bom em uma coisa, é muito bom em uma única coisa, em emitir opinião sobre tudo, né? Então, às vezes a pessoa está lá comentando sobre política, ah, porque candidato X é melhor do que candidato Y, e isso, aquilo, outro, e ah, se escolher tal fulano é melhor do que aquele, vai dar bom, cara, não é bem assim, entendeu? Ah, é porque às vezes as pessoas argumentam contra a Igreja Católica usando a solos escritura aí, já utilizando só a Bíblia, é porque não está na Bíblia. Porra, aí você está retirando 2.000 anos de tradição aí, da Igreja Católica. Não é bem assim as coisas, né? Tem um passado, tem uma história. Tem pessoas que argumentam com autoridade, né? Tipo assim, elas até utilizam argumentos fora da Bíblia, né?
Mas tem pessoas que só utilizam um itinerário só, né? Um livro só. É o homem de um só livro, né? E não, basicamente não. Depois da Sagrada Escritura vieram diversas pessoas que estudaram, que argumentaram, que eh, elaboraram premissas ali, pontos de investigações. Falou assim, caramba, eu sou ignorante nisso daqui, então eu preciso renunciar, ter humildade e entender e escolher estudar isso aqui profundamente. Eu nunca fiz isso, mas, assim, eu admiro. Vê lá Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fez uma grande renúncia, diferente de São Francisco de Assis. São dois grandes santos da Igreja Católica. Santo Tomás estudou profundamente as coisas de Deus e conseguiu elevar o nível intelectual de uma nação, da sociedade ocidental inteira, de todo mundo, né, que o estuda, eleva a sua mente, eleva profundamente. Então, se você pega São Francisco de Assis em um outro ponto, São Francisco de Assis, ele fala sobre uma vida entregue a Deus na pobreza, né? Então, ele não estudava tanto assim igual o Santo Tomás, mas é uma vida entregue a Deus. Então, esses pontos que a gente deve procurar entender, né? Onde nós somos ignorantes, onde a gente precisa fazer renúncias, igual toda ignorância, ela exige uma certa renúncia. Você olhar para a economia mundial, né? E falar assim, cara, eu não sei sobre isso daqui, então eu não vou argumentar, não vou dar pitaco nisso daqui. Ah, a pessoa fala idioma, então, pô, não vou dar pitaco nisso daqui porque eu não sei falar isso daqui. Ah, a pessoa trabalha pelo digital, tem uma boa remuneração. Eu vou falar que isso aqui é mentira? Não, porque eu não sei, eu sou ignorante. Agora, eu, que já estou dentro disso daqui já há 5 anos do digital, eu sei que tem como ter boa remuneração nisso daqui porque eu consigo. Então, hoje em dia, antes, né, eu podia até pensar, assim, cara, será que isso realmente era possível há 4, 5 anos atrás, né? Será que isso é possível? Eu estava na ignorância. Hoje eu já vejo, depois da prática, depois da luz da verdade, que isso é possível. Em relação à abertura à vida também, eu vou para o terceiro filho já. Então, o filho não é tão casta assim, né? É mais uma abertura à vida e entender que a gente tem que depositar tudo em Deus e Ele vai providenciando. Logicamente, tem as preocupações, mas basta a gente ser fiel até o fim. Em relação ao ensino tradicional, quando eu comecei lá em 2018, em 2017, eu já lia bastante, em 2018 eu já me aprofundei, eu olhei para a realidade e falei assim, caramba, eu estou insatisfeito com isso daqui, inconformado com isso daqui. E eu, desde então, acho que essa aqui foi uma decisão maior, uma escolha maior, de ficar inconformado com a realidade. Assim, às vezes as pessoas estão com o celular na mão, olhando redes sociais, eu fico falando assim, caramba, cara, por que essa pessoa não está lendo um livro? Por que essa pessoa não está procurando se aprofundar mais, né? Só que isso é uma escolha minha, uma escolha que exige uma renúncia minha, mas eu vejo aquilo e falo assim, caramba, essa pessoa ela está perdendo tempo. Então, para algumas pessoas isso vai ser normal, e tem que ser normal mesmo, que a grande massa da humanidade, isso é normal para eles, né? É normal que eles olhem para as coisas e não sintam uma certa insatisfação, né? Então, basicamente é isso. Basicamente, a gente tem que observar qual que é a nossa ignorância. Assim, cara, será que essas coisas que eu estou olhando aqui realmente eu sei sobre elas? Ou eu estou só emitindo opinião de jornal, de novela, de rede social, disso, daquilo outro, uma opinião de terceiros que emitiram para mim, né? Então a gente tende a fazer muito isso, né? De olhar para as coisas e falar assim, eu sei falar sobre isso daqui, mas será que sabe mesmo? Assim, eu acho que eu não conseguiria argumentar bem se eu fosse para um debate político. Cara,
Um cara que é da esquerda, assim, brabo mesmo. Tem cara que estuda essa porra pra caralho, entendeu? Que estuda não só a esquerda, mas também todos os pontos negativos da direita. E tem cara que tem bons argumentos. E será que eu conseguiria? Eu acredito que não. Sinceramente, não. Porque, né, eu tenho muitas ignorâncias ainda em relação à política, entendeu? Então, basicamente é isso. A gente tem que observar essas pequenas minúcias aí da vida. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido que toda escolha, ela exige uma renúncia. Só que antes disso, você precisa entender, caramba, quais são as minhas ignorâncias, qual renúncia que eu vou precisar fazer, que é uma renúncia primordial à humildade, e depois fazer uma escolha de maneira prudente e sábia.